Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Imagino que sejam muito bem e eu também estou muito bem com essa camisa aqui do That's All Folks Looney Tunes neste domingo. E domingo você sabe que tem textinho de domingo e também tem Fred sem edição. Porque Fred sem edição tá tendo todo dia, vocês estão gostando tanto que eu tô assim apaixonado por esse quadro e por essa liberdade da gente conversar. Estava aqui tocando uma música do James Arthur, que é muito fofinha pra se você toca violão, você tocar no seu com o seu crush, ou com a sua crush, ou assim por diante, que é I met you in the dark, you lit me up, you made me feel I thought the night was enough. We danced the night away, we drank too much. Na 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 na. Ai, violão é uma das coisas mais legais, instrumentos todo mundo deveria aprender, porque é uma companhia, arte é uma grande companhia. Mas hoje vim conversar sobre outras coisas, que é a seguinte. Primeiro, gostaria de avisar que se você é de Brasília, você é de Curitiba ou de São Paulo, minha peça de teatro já está aí, vai chegando em outras cidades, Rio de Janeiro já está chegando, calma gente, a gente está terminando de fechar as coisinhas e vai divulgar. Então o link está todo na descrição, tá? Brasília, São Paulo e Curitiba, já podem comprar o ingresso de vocês, de São Paulo já lotou uma sessão, já abrimos outras. Então, peça de teatro, e realmente é uma peça de teatro, é um espetáculo, não é um bate-papo, sério, vocês vão olhar e falar assim, Fred, você fez uma coisa muito bem feita, como eu tento fazer com os livros, e eu e todo mundo que trabalha comigo, né, porque tem uma equipe por trás para me ajudar, né, menos um do Fred sem edição, que é só eu e vocês aqui, eu só ligo e posto. O que eu ia falar? Hoje eu ia falar sobre uma coisa que eu tava pensando, que era entre dor e tristeza. Eu até estava escrevendo um texto sobre isso, que falava um pouquinho sobre a diferença entre dor e tristeza. Na minha concepção, não é uma verdade absoluta, mas é algo que eu sempre pensei e eu queria dizer o seguinte, tem dias que a gente tá morrendo de dor, né? Dor no sentido emocional, tô querendo dizer nada físico, só físico, né? Então a gente morre de dor porque alguém que a gente gosta faleceu, ou porque... Deixa eu tirar até esse violão aqui, peraí pra me concentrar. Quem a gente gosta faleceu, quem a gente gosta não ficou com a gente, foi morar fora, viajar e todas essas coisas que trazem tristeza, dor pra gente. A dor, eu sempre acho que é um estado inicial de tudo. A dor é aquela coisa assim, estou em desespero, eu não sei o que fazer. A dor dói, a dor é tipo um adolescente, uma criança que esperneia e pede atenção, não deixa você descansar. A dor te corrói, a dor dá vontade de chorar, a dor dá vontade de ficar trancado no quarto. A dor, ela, ela é muito injusta, muitas vezes. Já a tristeza conversa, a tristeza é como um senhor sentado na sua sala, querendo conversar com você, a tristeza é mais calma, a tristeza é consciente. Eu acho que essa é a grande diferença. E a gente sempre que tem uma dor, né, acaba transformando, amadurecer com a dor é transformar ela numa tristeza. A gente sempre vai estar triste com alguma situação. Isso faz parte da vida, todos estamos assim. Né? Triste que, pô, foi o dia dos pais, meu pai é falecido, eu sinto saudade dele. Triste porque eu vi uma menina que eu ficava muito tempo atrás namorando um cara e sei lá, eu gosto dela, um exemplo. Triste porque eu ouvi uma música que eu lembrei de alguém. A tristeza, a melancolia é bonita, ela faz parte, né? A tristeza é leve. A tristeza faz eu escrever, a tristeza faz eu ter bons momentos e lembrar, e a gente tem que aprender a lidar com ela. Já a dor é mais desesperadora. A dor é aquela coisa assim, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, e você fica sem ar, e você não sabe o que fazer, e você tem vontade de chorar, e você faz cagada, e você não está muito consciente. E para o processo de dor entrar para o processo de tristeza, a gente precisa entender o que está acontecendo. A dor sempre pede conversa. A gente tem que sentar e conversar, por mais louco que pareça, mas a vida é meio louca. Né? Você fala assim, meu Fred, que loucura. Loucura é você que está sofrendo 5 anos pela mesma coisa. Ou loucura é a gente que mora num mundo que flutua. Né? Às vezes eu fico pensando, dando uma viajadinha aqui rapidinho, imagina que louco, a gente mora numa bola que flutua.
se não existe mais ninguém em outros universos, é muito louco a gente estar sozinho aqui no meio desse buraco preto. Se existir outras vidas, também é muito louco. Então todas as opções são loucas. Mas tudo bem, vamos voltar lá. Raciocínios viajões de Fred. Então a gente tem que conversar com a dor, sentar e falar assim, por que eu tô sofrendo tanto? Será que isso acontece só comigo? Ver vídeos como esse, ler um livro, conversar com pessoas. A gente tem que ir mais fundo, a gente não pode escapar, porque se a gente escapa da dor, ela vira um trauma, e esse trauma começa a ser uma coisa que a gente sempre foge e vai dando medo. E fazendo um exemplo bem bobo, é como um animal, a gente tem que enfrentar. E eu, esses dias, peguei uma aranha tarântula na mão, não sei se vocês viram, postei lá no meu Instagram, tava na casa do Richard. E se você não segue no Instagram, é o Instagram onde a gente tem um pouquinho mais de intimidade diária, né? O YouTube a gente também tem, mas o Instagram é desde que eu acordo, stories e tal, que também tá na descrição o link caso você queira dar uma olhada. Eu morria de medo de aranha, eu sempre não quero ver, não toca, não. E eu falei, vamos enfrentar uma vez e vou ver. Quando você vê que não é tudo aquilo que você imagina, você começa a perder um pouco de medo. Não quer dizer que você, não, agora bote aranha na minha cabeça, mas, putz, eu tenho menos medo. Daqui a pouco eu pego mais uma vez e eu vou aprendendo a lidar. Então o medo necessita de conversa, o medo precisa de, a dor, né, no caso, que a gente tem medo da dor muitas vezes, precisa dessa imersão, a gente precisa entender. E como a gente entende a dor? Conversando com ela, lendo coisas que aconteceram parecido com a gente, tentando aceitar. Às vezes não é entender, às vezes é aceitar, às vezes as coisas não têm explicação. E a vida é essa coisa, como eu sempre digo, uma possibilidade de encontro, é uma... Falta um pouco de entendimento na vida mesmo, e não dá pra tentar entender tudo, é loucura. Às vezes é só aceitar e seguir em frente, né? Porque alguém que a gente gosta tanto foi embora, porque, sei lá, a pessoa que estava na minha família faleceu tão cedo, às vezes não é uma questão de só entendimento, é de aceitação. E isso é um processo de aprendizado. Pessoas que sofreram muito são pessoas mais maduras, isso é fato. As pessoas mais interessantes que eu conheci são pessoas que sofreram muito, né? Então, eu já tive namoradas com várias coisas, com passados difíceis, né? Ah, síndrome do pânico, uma que foi abusada, outra. E essas pessoas cresceram muito com isso. Por quê? Porque você vai escalando, porque você vai crescendo, porque você vai tendo dificuldade. Isso é uma constante na vida. Igual você tem uma empresa, você falha, e daqui a pouco você melhora, você cresce, você vai se reinventando, você não pode cair nesse obstáculo. E quando der aquela tristeza de falar assim, caramba, será que só eu estou vivendo isso? Não, todo mundo está vivendo a mesma coisa que você. E eu sempre digo também, não é questão de situacional, mas sim de perspectiva. No sentido de, não é porque, né, você, sei lá, quebrou o dedo e eu quebrei o dedo, que, não, esse exemplo foi péssimo. Não quer dizer que você perdeu o emprego e eu perdi o emprego e você sofre mais que você gostava mais do seu emprego. Não necessariamente, às vezes eu encarei de uma nova forma, que pode ser uma oportunidade de conseguir outra coisa, depende da maneira que você olha. E essa tendência a olhar com positividade é muito boa, porque a gente não tem outra opção. Isso é muito louco, mas é real. Não tem outra opção, você tá na vida, tem que ir, cala a boca e vai. Às vezes é isso. Então não fuja dos problemas, encare-os, senta e conversa com ele, pega aqui, vem cá. Por isso que acontece muito aquele clichê dos caras que terminam e voltam, não tem? É um grande clichê da humanidade, né? O cara vai lá, termina, aí curte, quer pegar todo mundo, depois volta. Porque não resolveu. E a mulher, às vezes, generalizando, né? Isso é meio que um estigmazinho, assim. E a mulher se recuperou, daí fala, meu, ele quer voltar agora que eu tô bem e tal. Porque muitas vezes naquela situação, a mulher daquela situação, como eu falei, é um estereótipo, né? Cuidou daquele problema, olhou, resolveu, chorou o que tinha que chorar, fez e passou. Enquanto o cara jogou debaixo do tapete, ah, vamos curtir a festa, não quero pensar nisso agora, dane-se. E parece que o cara curou em 1, 2, 3 dias, mas na verdade esse problema vai voltar. O cara vai querer voltar, ele vai sofrer. Uma hora vai ter, que ninguém passa ileso de uma dor sem curar ela. Gera um trauma na pessoa, entendeu? Nem que o cara daqui a pouco não consiga se apegar mais na relação, ou ele acha que as pessoas não gostam dele, ele vai criar algum trauma referente àquilo lá quando um sofrimento não é curado. Seja ele conversado, seja ele com psicoterapia, seja ele com uma série de coisas. Sofrimentos precisam ser curados. Sofrimentos precisam ser
tratados. Caso uma dor não se transforme em tristeza, essa dor tende a virar um trauma, que é aquela coisa que, o que seria um trauma? Todos os homens não prestam, sabe? Tipo assim, a mulher sofreu com uma relação, ela não cuidou daquilo, ou o cara sofreu com uma relação, não cuidou daquilo, e gerou um trauma de todos os caras não prestam. A partir de, vamos dizer, ela foi traída, e ela não curou aquilo, o cara foi lá e fez alguma coisa que lembrou aquela situação, gera um trauma, você entra no modo de defesa. Entende? Você fala, não, não quero, eu já vi isso. Você entra num modo que é fora de você, porque aquilo é um trauma que ativou, entendeu? E quando você cura, né, seja como eu falei, depende do caso, depende de uma série de coisas, isso é mais psicólogo do que eu, porque eu não sou um psicólogo, sou só uma pessoa que fica pensando essas coisas no mundo, tô só conversando com vocês, como eu sempre digo. A pessoa que trata isso tem mais facilidade, e tristeza sempre vai existir, ela vai coabitar com a gente que aprende a lidar. Até hoje, como vocês já sabem, 1000 vezes, eu perdi meu pai quando eu tinha 14, 15 anos, ok, tô super bem. Mas existe tristeza quando tem dia dos pais, existe tristeza quando eu queria conversar alguma coisa, mas ela é leve, ela não dói, ela é só aquele, pô, saudade, ele ia gostar. Às vezes você chora um pouco, você tá ciente que você tá emocionado, você tá ciente dessa dor, você tá... Ela é mais calma, ela é conversada, isso é a tristeza. Enquanto a dor é um desespero, a dor você quer fugir, você não, eu não quero ver foto do meu pai, eu não quero fazer nada, porque isso é um trauma pra você, entende? Então talvez essa seja, na minha concepção pessoal, a diferença entre um trauma, uma dor, uma tristeza. As coisas precisam começar como dor e virar uma tristeza, e não podem ser dor durante anos. Porque daí tem algo que não precisa ser tratado, as pessoas precisam chegar e falar, preciso de tratamento, preciso ler mais, preciso... Meu, buscar ajuda é do mundo, todos temos direito. Essa coisa de ter demérito, de buscar ajuda, ou de tomar um remédio, ou de conversar, ou de... Gente, tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo, né, sem preconceitos, conversa, enfim. Mas eu não queria deixar esse papo tão denso assim, era mais pra ser uma conversinha sobre dor e tristeza que eu tava escrevendo um texto. Mas ninguém deve se sentir inferior por estar triste. Hoje eu tô num dia muito feliz, ontem eu tava num dia também feliz, mas esse tá num dia um pouco triste, sabe? E as tristezas acontecem, elas surgem, a gente tem que aprender a lidar com elas. Evitar sofrimento não existe, infelizmente. A gente então que aprendemos a lidar com ele, né? Então não dá pra fugir de tudo. Encara, vai com medo mesmo, tenta, conversa. É isso. E faz parte sentir tristeza, faz parte sentir dores em alguns momentos. Quanto mais maduro a gente vai ficando, menos dor a gente sente, mais tristeza a gente sente. Como eu falei, é a minha concepção, não é uma verdade absoluta. Isso serve para todos os vídeos. Nada é verdade absoluta, é conversa, é leve, é uma opinião, é como se a gente estivesse num bar conversando. E aí vocês tiram a opinião que vocês quiserem sobre isso. Mas todo mundo sente dor, todo mundo amadurece com sofrimentos, todo mundo tem vontade de chorar às vezes as pessoas não veem, mas a gente tem, né? E olha, eu conheço muita gente famosa e conhecida que a gente chora, é normal, só não posta essas coisas. E eu tô falando isso, assim, então, gente, todo mundo passa por isso. Por tristezas, por dores, por traumas. Eu tenho traumas dentro de mim também que eu não curei, coisas de adolescência que talvez eu fui levando com a barriga e hoje se transformou num ego mais alto numa coisa para poder me proteger. Então, assim, muitas vezes, isso é uma coisa que eu tava pensando até ontem, assim, eu tava no casamento, e aí tinha pessoas que eu conhecia, sabe quando fica aquela tensão, assim, de tipo assim, você conhece, é teu conhecido, e você é conhecido dela, aí você não cumprimenta nem a pessoa, e fica naquele, eu não sei se eu tô sendo escroto, mas eu também não vou chegar lá e cumprimentar, a pessoa também não me cumprimentou, então você fica naquela tensão, assim, e eu sempre fui de cumprimentar aí, não, eu quebro a barreira, oi, tudo bem, como é que você tá? E ontem eu me senti um pouco acuado, e eu fiquei pensando assim, será que é ego meu eu não querer cumprimentar as pessoas? Não, não querer, mas eu digo ter essa tensãozinha de tipo assim, vou me proteger. E eu acho que tinha muito de, como eram pessoas muito da minha adolescência, da minha infância, que eu tive uma certa timidez, eu acho que aquilo voltou. E é um trauminha meu, assim, voltou e eu fico mais fechado, eu fico mais recluso. Para alguns eu posso parecer boçal, para mim é só timidez minha. Então, todas essas coisas é legal de ser questionadas e pensadas. Ou será que eu realmente fiquei um pouco superior nessa situação ou não? Enfim, me questionei sobre muita coisa. Então, muitas coisas da minha profissão também eu já pensei, assim,
tô abrindo uma coisa bem sincera, assim, muita gente não acreditava em mim, né? Adolescente, fala, você vai fazer isso, blog, que besteira, escrever coisa de gay, né? E hoje eu tenho um certo leve rancor dessas pessoas que falaram isso, assim, eu fico assim, porra, deu certo, eu tô lá. Só que como transformar esse leve rancor, é um rancorzinho, é só um tipo assim, tipo, viu só, deu certo, eles duvidaram. Como transformar isso numa coisa leve que você não tem? Isso é maturidade, isso demora, um processo de cuidado, é pensar, é tentar tirar esse rancorzinho pra ser uma pessoa mais plena. É uma coisa muito pequena dentro de mim, não é uma coisa que assim, vou atropelar essa pessoa se eu ver ela. É só uma sensação de, falou de mim, agora tá aí, sabe? Às vezes a gente tem. Então eu tento evoluir com isso, mas isso, tô com 27, né? Ainda falta um tempinho pra eu evoluir, eu acho. Eu vou conseguir. Mas é isso, gente. Evoluções. Dores existem, tristezas também, e a gente vai evoluindo junto. Tá bom? Espero que esse fim de domingo seja gostoso e qualquer coisa corre lá no Instagram pra dar minha olhadinha no meu texto de domingo. Tá bom? Eu poderia botar aqui, mas talvez eu não sei se vai ter ainda. Então, lá no Instagram vai ter de certeza. A peça tá ali embaixo, o link do Instagram tá ali embaixo. E é isso. A gente se vê. Um grande beijo. Espero que tenham gostado da conversa. Foi meio íntimazinha, né? Mas enfim, a gente tem essa intimidade. A cama tá desarrumada. Mas é domingo, né? Amanhã eu tô indo pra São Paulo. Vou ficar direto lá até a estreia da peça 4 de outubro, que eu tô apaixonado e super ansioso. Cara, vai ser uma mudança da minha vida, assim. Vai ser a maior mudança dos anos. E a peça tá assim. Cara, eu vou me apaixonar muito pelo teatro. Tô ficando muito apaixonado, de verdade. Né? Então, beijo. Tchau.